lancei com as técnicas da fórmula, sozinho, ninguém, né? Eu fui expert lançador. E acredite ou não, o primeiro lançamento foi um 6 em 7, em reais, né? Caramba, funciona com espanhóis também. Como é que é isso, né? Eu pensei que só funcionava com brasileiro. Funcionou. E junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, a gente fez umas apostas, assim, vai vender 10 mil, vai vender 5 mil, vai vender. E quando bateu 100 mil, né? Inclusive eu tinha falado para eles antes, né? Ó, se vender 50 mil, pô, claro, eu estava exagerando muito, né? Se vender 50 mil, eu vou sair pelado aqui na rua. Nunca cumpri isso, tá? Mas eu falei. Esse é o podcast Faixa Preta, um papo com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais no ano passado com as técnicas da Fórmula. Hoje eu tô aqui com o Robson. Tudo bom, Robson? Você tá falando de onde? Fala, Érico. Beleza, nós estamos falando da Espanha, desde Madrid, da Espanha. Em que nicho de mercado você faturou 2 milhões de reais no ano passado com as técnicas da Fórmula? Olha, nós faturamos no nicho de arquitetura, renderização para arquitetura. Que legal. E como é que você me conheceu? Olha, Érico, eu te conheci em 2018, quando eu estava procurando na internet algum tipo de aula, algum tipo de tutorial sobre como vender cursos na internet, né? Uhum. Desde 2014, que aqui na Espanha eu já vendia cursos de modelado 3D, de modelagem 3D e renderização, só que para poucas pessoas, 15, 20 pessoas, né? Então eu não conseguia chegar a mais pessoas, não conseguia avançar mais do que isso. Então, eu via que passava o tempo e não crescia o negócio, né? O negócio estava estancado, então eu comecei a tentar encontrar formas de vender mais, né? Vender mais, não sabia como era. Então, o que aconteceu? Em 2018, assim, no comecinho de 2018, por aí, eu comecei a procurar gente que fazia, que ensinava a fazer isso, né? Publicidade. E encontrei a Chris Franklin. Tá, encontrei a Chris Franklin que falava sobre esse assunto, ela tinha algum método, alguma coisa assim, e nessa busca, né, pelo o conteúdo dela, eu dei com uma entrevista que ela te deu, creio que foi em Berlim, alguma coisa assim. Foi aqui na Europa, em algum lugar. E aí ela falando com você, eu falei: "Caramba, a Chris Franklin é muito boa no que faz, mas o tal mentor aqui dela, o cara tal", e comecei a procurar você na internet. Foi aí, 2018, nunca tinha escutado falar sobre você, né. Então comecei a procurar, a consumir o conteúdo que você tinha lá principalmente no YouTube, tinha uma série lá de 365 vídeos, né, um vídeo por dia. Comecei a ver aquilo, ver alguns vídeos anteriores, e aí foi quando realmente eu comecei ver o que você tinha para oferecer sobre o 6 em 7, que falava sobre isso, né? E, inclusive, nesse mesmo ano, na verdade, eu consumi vários conteúdos, né, relacionados, buscava informação sobre você, mas eu achava assim na minha cabeça, não, isso é bom demais para ser verdade, né? Como é que é possível vender 6 dígitos, 100 mil reais em 7 dígitos? Isso é impossível. Fala, não é impossível porque eu estou vendo algumas pessoas que estão dando testemunho, né? É possível para elas. Inclusive, eu falei, isso funciona lá no Brasil, mas não aqui na Espanha, né? Eu estava em Madrid, aqui não funciona. A mente de espanhol é muito diferente da de brasileiro, né? Mas espanhol não vai comprar isso. Não, isso não funciona. Esses esquemazinhos, essas técnicas, isso funciona com brasileiro. Com espanhol, não. Espanhol é muito fechado, europeu é muito quadrado, né? Eu falava assim. Não vai funcionar. Mas é assim, não vai funcionar, mas eu não descartei, né? De tudo a ideia. Continuei assistindo os vídeos. Inclusive, eu participei de um lançamento que você fez, né? Um dos lançamentos da Fórmula. Vi todo o processo, mas a ideia não era comprar a Fórmula, era para ver como é que você fazia para mim copiar alguma coisa, né? Falei, vai que dá certo alguma coisa, né? Vou tentar adaptar do mercado brasileiro para o mercado espanhol. E foi assim, eu adaptei algumas coisas. E olha só para você ter uma ideia, eu vendia por mês, antes de te conhecer, uma média em euros, né? Falando em euros, uns 1.500, 1.600 euros por mês em cursos.
mas alguns projetos que eu fazia, tava bom, né? Saláriozinho interessante aqui para a Europa, dá para viver bem, tava tranquilo. Com as técnicas que eu copiei, roubei dentro da fórmula, né? Só vendo você fazer, eu apliquei e fiz um lançamento. E, cara, tivemos um faturamento assim, que eu acho que eram uns 4.500 euros. Só com essas técnicas Frankenstein, assim, que eu tinha visto, eu falei, caramba, o negócio funciona. Funciona, imagina o que não tem dentro dessa fórmula de lançamento. E aí, no último evento que você fez em 2018, o último evento oferecendo a fórmula, eu comprei. Aí eu passei o mês de dezembro de 2018 e em algum momento de janeiro de 2019, eu lancei com as técnicas da fórmula, né, seguindo trabalheira só, tudo que tinha que fazer, mas fiz. Fiz, né, o melhor que eu pude sozinho, ninguém, né? Eu fui expert lançador. E acredite ou não, o primeiro lançamento foi um 6 em 7, em reais, né? Um 6 em 7. Uhum. Foram 116 mil reais. 112 ou 116, não lembro exatamente, mas foi por aí. O primeiro lançamento, aquilo foi uma loucura. Caramba, funciona com espanhóis também. Funciona com o pessoal. Como é que é isso, né? Eu pensei que só funcionava com brasileiro. Funcionou. E aquilo foi uma alegria. Eu lembro desse momento, foi muito emocionante, né? Junto com a família, porque junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, a gente fez umas apostas, assim, vai vender 10 mil, vai vender 5 mil, vai vender. E quando bateu 100 mil, né? Aquilo foi uma loucura. Inclusive, eu tinha falado para eles antes, né? Se vender 50 mil, pô, claro, eu estava exagerando muito, né? Se vender 50 mil, eu vou sair pelado aqui na rua. Nunca cumpri isso, tá? Mas eu falei, foi uma loucura. Quando vendeu 100 em 7 dias, né? Vendeu 5 dias, na verdade, foram. Vendeu 100 mil, cento e poucos mil. Caramba, Érico, aquilo é uma sensação tão difícil de explicar. É uma mistura, sei lá, em calafrio que dava assim, uma coisa. Como é possível, cara? E olha que depois desse lançamento, todos os lançamentos que eu fiz até o dia de hoje sempre foram mais que 6 em 7, né? Mas essa sensação do primeiro 6 em 7 foi a melhor de todas, né? É tipo assim, encontrou o caminho. Encontrei o caminho. O futuro muda, né? Eu lembro que eu já fiz trocentos lançamentos, 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, mas nada se compara à sensação do primeiro 6 em 7. Porque, assim, por mais que seja menor do que os grandes outros lançamentos, ele indicou um futuro. Pô, peraí, essa parada funciona, eu posso escalar, eu posso trabalhar, eu posso ficar melhor, né? Então, eu entendo completamente. E como é que foi sua trajetória a partir de lá? Eventualmente, eu imagino que você deve ter ficado tentado, de tentação mesmo, a vir num dos eventos ao vivo, que hoje eu chamo de Mundo FL, na época, sabe-se Deus como é que eu chamava. Como é que foi isso para você? Ô, Érico, no primeiro evento que você fez em 2000, no caso, né, o primeiro que eu tive acesso seria o do 2019, no finalzinho de 2019. Eu, inclusive, comprei os ingressos em São Paulo, ia ser em São Paulo, em algum lugar de São Paulo, e Correto. eu acho que foi em São Paulo, né? Sim, foi em São Paulo. Sim. Foi. O que aconteceu é que na última hora a gente teve um problema com passagens aéreas e, afinal, não pude ir no evento, né? Eu queria ir muito, foi uma tristeza, não pude ir, simplesmente não pude ir no evento, então não deu certo. Falei, não vai dar nesse, mas o de 2020 com certeza eu vou. 2020 a gente sabe o que aconteceu, né? Então a gente participou do evento, mas participou no evento online, no formato online, né? E aquilo ali foi outro universo, né? Por quê? Porque eu já levava um ano, mais ou menos, lançando, tinha terminado o primeiro ano, o ano de 2019, sim, 2019 nós terminamos o ano com, eu creio que foi 460 mil em vendas, né? Bastante bem, né? Isso em reais, né? Estou falando em reais, tá? E a gente lançava claro. cada 4 meses, alguma coisa assim, né? Terminou em 460 mil, e no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, né? Da pandemia, né? Foi o ano da pandemia, então, nesse ano, foi um pouco melhor, começou o ano ruim, mas depois deu uma melhorada.
E justamente nesse ano eu estava um pouco desanimado, né? Porque era assim, chega a pandemia, só tinha o acesso à fórmula. E eu ficava como perdido. Tipo, conhecia as técnicas de como lançar, mas não tinha acesso ao mercado, o que estava acontecendo no meio dos lançadores, né? E no evento desse ano de 2020 foi quando eu descobri o Insider, por exemplo. Descobri que tinha um grupo de pessoas, de lançadores de alta performance, que juntos estavam testando o mercado, né, e se retroalimentando. Eu não tive dúvida. Então, quando eu vi que tinha aquele grupo de pessoas, de lançadores, toda a equipe do Érico ali dentro, né, ajudando, eu não tive dúvida. É isso que eu preciso, né, entender o que está acontecendo para tomar respostas, tomar medidas rápidas, né? E entrei no final de 2021. Final de 2020, agora já. Enfim, entrei no Insider. Estive durante todo o ano no Insider, seguindo o SNA, participando de alguns desafios. Uma pergunta que eu tenho, assim, inclusive, eu costumo falar, ser bem aberto, assim, bem em cima da mesa com a minha audiência, né? Eles sabem como é que a banda toca. E assim, eu te chamo aqui para mostrar que é possível. Porque eu falar que é possível para mim é diferente de você falar que é possível para você. E, no seu caso, é possível para pessoas que estão fazendo isso, sei lá, em euro, né? No mercado onde as pessoas tendencialmente são tão diferentes, mas quando você olha, elas são seres humanos também. E a fórmula funciona para quem tem cérebro. Cérebro no sentido não metafórico, no sentido literal mesmo. O cérebro humano ele funciona de um certo jeito, seja você espanhol ou brasileiro. Então eu trago isso, e a minha intenção, eu transmito essa live para a comunidade dos alunos, inclusive se tiver alguém assistindo aí da comunidade dos alunos da Fórmula aí dentro da comunidade, digita aí, eu assisto, alguma coisa do tipo que eu gosto de ver quem está assistindo, quem não está, digita nos comentários, participa bastante nos comentários aí da galera que está assistindo. E eu sei que se eu mostrar, quanto mais casos eu mostro, mais chance deles têm deles acreditarem neles mesmos. Eu sei que se eu mostrar casos, também eles vão aprender algumas coisas. Né, o sucesso deixa pistas. Isso assim, mas eu também faço isso por uma maneira mais egoísta, do ponto de vista da minha PJ, da minha empresa, de entender aquilo que funciona e que não funciona. Então, assim, uma vez que você entra no Insider, o que é diferente, inclusive para você, especificamente para o Robson, que mexe com 3D, que mora em Madrid, o que foi diferente para você do Insider, sem querer desmerecer a forma, mas o que o Insider foi diferente da fórmula para agregar, que a gente sabe, tanto mais aumento de performance assim? Ô, Érico, olha, tem uma diferença bem grande, né? Grande no sentido de que a fórmula tem todas as técnicas que você necessita para lançar, para vender seu produto, para chegar no mercado, comprovado que serve para qualquer ser humano que tenha cérebro, né? Se funciona. O que acontece no Insider? No Insider acontece que você está em contato com pessoas que estão no campo de batalha, que já passaram por problemas que você está começando a passar agora. No meu caso foi isso. Por exemplo, questões de como contratar uma pessoa para me ajudar no tráfego. Pois lá dentro do Insider tinha algumas pessoas, principalmente do seu time, que já tinham passado por esse processo. Então, um dos análises de lançamento, eu tinha a oportunidade de falar com essa pessoa e a pessoa me orientava: Robson, você tem que fazer isso, fazer aquilo. É bem diferente de eu ler uma coisa ou ver um vídeo e achar que é de uma forma, enquanto que alguém te falar: não, você tem que fazer assim, faz isso, fala assim, faz aquilo. Ou, por exemplo, o lead está caro, o que eu faço? Aí eu chego lá dentro com alguém, tem lá o pessoal que ajuda a gente, né, os colaboradores dentro do Insider, e fala: não, você tem que fazer isso, 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 o que está funcionando no mercado. Então a diferença para mim é essa mentoria, é tipo uma mentoria mais não é privada, né? É mais customizada. Exatamente, customizada, essa é a palavra. Customizada, diretamente para o meu negócio. E uma coisa muito louca que tem dentro desse processo é que a pessoa que está fazendo o meu análise, ele não tem por que entender nada do mundo 3D. Ele não tem que saber nada do meu negócio, né? Ele entende de gente, entende de processos e já está. Isso se aplica a qualquer negócio. Quando eu comecei com a Fórmula, eu achava que isso se aplicava para alguns casos. Isso funciona no mercado financeiro, de repente no mercado de saúde, curso de inglês, né? Funciona para qualquer lugar.
Porque o ser humano é incrível, é uma coisa incrível. E essa eu acho que é uma das melhores coisas que tem um insider, né? Essa personalização, essa customização da fórmula. Que você vai saber exatamente onde você tem que apertar cada um dos parafusos com alguém que já apertou antes. É diferente, né? É diferente. Diferente. Ah, eu vou para Madrid, eu posso ler um guia de Madrid, ou eu posso ligar para o Robson. Robson, então, como é que a banda toca? Eu quero comer boas tapas. Por que não Exatamente. ser... Ai, cara, eu não gosto de ir em lugar turístico. Aí você fala assim, não, vai naquele outro. Ah, isso tá caro ou tá barato? Né? Porque às vezes a gente acha que o lead está caro, mas na verdade tá barato. Às vezes a gente acha que tá barato, mas na verdade está caro. Tava falando aqui com um aluno da Forma um pouco antes aí, eu entrei no Telegram da galera que tá no evento, que vai acontecer agora sexta-feira. E o cara falou assim, não, ele tava achando que tava barato e na verdade estava caro. Porque ele comprava o lead, só 1% das pessoas entravam no lançamento. Ah, não quero 100%, mas 1%. Né? Assim, até uma pergunta para você, e uma pergunta mais técnica, assim, do seu lançamento, assim, quando você, sei lá, quantas pessoas, qual é a sua lista de lançamento clássico? Qual que é o número de pessoas que se inscrevem para participar de um lançamento seu hoje? Érico, justamente essa semana nós ontem fechamos o carrinho e concluímos uma etapa de lançamento, né? E está entre 40 e 50 mil pessoas, mais ou menos a lista normal que é. E dessas pessoas, quanto você estima que assiste o lançamento? Porque a vida acontece com as pessoas. Tem gente que vai comprar o ingresso para sexta-feira agora, a vida vai acontecer e não vai estar lá. E tem a galera que vai estar lá, porque entendeu que nesse evento eu vou dar alguma coisa que o tempo e o dinheiro que ele gastou vai se multiplicar. Vai ser a multiplicação dos talentos. Ele não vai enterrar os talentos, né? Aquele cara que compra e não vai, ele enterrou os talentos. Então, quantos por cento no seu lançamento tende a aparecer? Mais ou menos. De 70% a 75% do pessoal aparece. Que show. Então, assim, tem sempre o 25% que a coisa acontece. Então, no final das contas, o que mais conta é o que o cara que aparece, né? Não adianta você calcular o preço da lead só para quando você chama a pessoa e aquilo parece atrativo, mas depois que ela vê, ela não aparece. Quando ela não aparece, de repente, um desalinhamento entre o convite e a oferta, né? A oferta, no caso, é o lançamento, mesmo que seja gratuito, né? Interessante isso. Então, customização foi o que fez a diferença para você. E em 2021, agora, se em 2020, se eu lembro bem, você faturou por volta de R$400 mil, quanto você faturou em 2021? Em 2021, nós passamos os 2 milhões. 2 milhões e alguma coisa. Pô, 2 milhões e customização da ROI, né? Deu resultado, né? Deu resultado. Se alguém falasse que era 30%, a gente até podia falar que era mercado, a gente até podia falar que era algumas outras coisas, né? Mas quando você fala de 4 vezes crescimento, a gente fala da diferença entre lacunas e pontos cegos. Ponto cego geralmente é aquilo que você nem pergunta. E agora eu quero explorar isso com você. Eu tenho uma teoria que a gente vem para um programa de mentoria cheio de lacunas. Lacunas era aquela coisa da prova da quinta série. A gente tinha que completar algumas lacunas. Quem nunca fez uma prova que completava lacunas? É alguma coisa que você sabe, que você não sabe, e você pergunta para saber. Então, são lacunas. Eu, por exemplo, sei que eu não sei falar chinês. É óbvio para mim que eu não sei falar chinês, e se eu quiser aprender a falar chinês, talvez eu vá lá na China, talvez eu compre um curso de chinês, sabe-se Deus o que eu posso fazer, mas eu sei que eu não sei. Agora, existe uma categoria que é diferente. Aquela categoria que a gente não sabe, que a gente não sabe. E eu me pergunto, o que eu não sei que eu não sei? Eu não sei. Porque se eu soubesse, não seria um ponto cego, seria uma lacuna. E aqui você fala de algumas lacunas que customizada no processo. Por exemplo, você sabia que não sabia baixar o preço da lead. Ou, né? Então, aí você vai lá e mentorias customizadas, né? Com gente que está no campo de batalha, vai preencher lacunas. Mas eu fico pensando se no seu processo dentro do Insider, você aprendeu alguma coisa que você não, na época que você aprendeu, né? Hoje não é mais assim, mas na época não era uma coisa que você não sabia que você não sabia.
Eu falo, pô, eu não sabia, que eu não ia nem perguntar, não era nenhum tema de pergunta. Você consegue ver alguma coisa que você consegue explorar e pensar em alguns pontos cegos que foram, para você, pessoalmente, trazidos à luz? Sim, ponto cego, na verdade, né? Porque, olha só, antes do Insider, eu fazia lançamento a cada 3 lançamentos por ano, assim, né? Por quê? Por quê? Porque é complicado fazer tudo, escrever todos os e-mails e não sei o quê, dá trabalho, não é fácil, não é apertar 2 botões e o lançamento tá pronto, dá trabalho, né? Beleza, então cada vez que eu fazia um lançamento, eu começava tudo do zero. Começava tudo, escrever os e-mails tudo de novo, tudo não sei o quê, tudo. Até que quando eu entrei dentro do Insider, eu descobri que tinha um negócio, um reaproveitamento técnico, que eu aprendi até com o Lorival, né, do Drive. Caramba, eu podia reaproveitar e-mails, eu podia reaproveitar quase todo o lançamento, eu só tinha que ajustar a nova situação. O que aconteceu com isso? Que isso me deu agilidade, me deu muito menos trabalho. Agora eu podia fazer 6 lançamentos perfeitamente ao ano, gastando menos tempo do que gastava só antes do Insider. Aprendi. Essa foi uma grande sacada que eu não sabia que se podia fazer. Não sei se eu estou me explicando, mas é reaproveitar as coisas que eu já usei no lançamento anterior. E isso foi uma sacada genial. Quando eu comecei a aplicar isso, o que aconteceu? Que agora a gente podia ter mais velocidade. Outra crença que eu tinha é que o público ia ficar saturado, né? Tem que esperar passar uns 6 meses. Nada disso. Aprendi com a galera que estava no campo de batalha que, não, você pode deixar passar aí uns 45 dias, 2 meses e lançar de novo para outra galera, inclusive para essa que não comprou. Olha, coisas que são óbvias, parece, né? Não sei se são óbvias. Agora são, né? Agora são muito óbvias, mas naquele momento estava totalmente escuro. Então, esse tipo de coisa, agora eu não lembro assim, mas tem muita. Nossa, o Insider foi uma escola, e até hoje sigue sendo, hein? Você ainda entra para consultar coisas no Insider de vez em quando. Isso, nossa, é fantástico, é fantástico. E uma coisa que eu pergunto também, talvez você tenha participado ou não, mas qual que, na sua opinião, é a diferença da comunidade de alunos do Fórmula, a comunidade que está no Fórmula, versus a comunidade do Insider? Olha, Érico, eu vejo que a comunidade do Insider é um povo mais sangue no olho. O povo assim, bora fazer o desafio, e aí Até tá porque fazendo... custa caro, né? Quanto é que você pagou no Insider? Você sabe? Eu acho que foi 50 mil. É diferente de quem paga 10 mil, é diferente de quem paga 2 mil, é diferente que, né, de quem paga o que quer que paga, né? Tipo, quando você paga 10, 50 mil numa parada, você não tá mais de brincadeira, né? Mesmo que você ganhe em euro. Pô, não tá de brincadeira. Então, pessoas de estudantes, você tem uma galera com sangue no olho, como você mesmo descreveu, se não me engano. Comprometimento. A comunidade não é só uma comunidade, é quem tá lá dentro. Olha, uma coisa, Érico, que eu notei nos comentários que você vê da galera, dos alunos do Fórmula e os do Insider, é que, e pode soar um pouco estranho, né? Mas parece que a galera dentro do Fórmula, às vezes, fica um sentimento meio de vitimista, né? Ah, não deu certo, dando desculpas, né? Ah, não deu certo por isso, não tá dando certo por aquilo. Enquanto que no Insider, os comentários são um pouquinho diferentes. O pessoal fala, olha, não deu certo, mas vamos lá, vamos buscar, porque tem solução. Sei lá, é um pessoal mais proativo. E eu acho que vai ser por isso, né? Porque a pessoa pagou o cara e tem que recuperar o investimento. A grana, né? Vai ser por isso, não sei. Mas tem uma diferença muito grande, né? E isso claro, para quem está dentro do Insider e começa a ler o que a galera está escrevendo, isso motiva, né? Porque às vezes você acorda, nem todo dia que você acorda com motivação 100%, né? Aí você entra e começa a ler a galera, vamos para cima, fiz o lançamento. Aí outro cara fala, olha aqui, meu 6 em 7. Aí você fala, caramba, ó o cara fazendo, por que eu não estou fazendo? Vamos lá. E você conversa com essa pessoa que teve o resultado, ele te dá alguma dica, te anima. Cara, isso é outra coisa. É difícil até de dizer, mas é outra vibe,
É outra vibe. Uma coisa que às vezes eu entrava em. Não sei se aconteceu com você, pode não ter acontecido. Mas às vezes eu entrava em programas mais caros, né? Para não só aprender o que o programa ensinava. E nem só para estar com as pessoas que estavam dentro do programa, mas aprender como é que se entregava um programa. Porque a gente aprende observando. Chegou algumas coisas do Insider que você falou, cara, isso aqui é uma coisa para eu melhorar no meu produto, alguma coisa do tipo. Assim, o jeito que o Eric entrega, eu acho que eu aprendo com isso. Tem alguma modelagem que foi feita a partir daí? Várias, várias. Não, por exemplo, do meu produto base, né? O produto de base, a questão da comunidade. Copiei muito do Insider a forma como era a comunidade para adaptar o meu produto, claro, com adaptações, né? Claro. Olha, quando eu comecei a modelar, principalmente no caso do Insider, se faz análise de lançamento. No meu caso, eu faço análise de renders, né? Enfim, do que os alunos entregam. E tenho lá os moderadores dentro do grupo. Cara, depois, desde que nós começamos a fazer isso, os alunos, a taxa de alunos que concluem o curso e tem resultados e que nos dá bons testemunhos. Testemunhos, caramba. São 19 anos de Espanha, então às vezes o espanhol se cruza aqui. Não, é uma coisa chata, mas é. Bom, o que acontece? Que os alunos começaram a ter melhores resultados e, portanto, eu tenho melhores testemunhos, melhores casos de êxito, né? E isso eu aprendi na comunidade do Insider. E agora eu tô criando, né? Esse ano vai ser o nosso primeiro produto de high ticket, de alta performance. E adivinha de onde nós estamos copiando? Estamos copiando, na cara dura. Porque você viveu aquilo, né? Copiando, tô modelando, né? Não é nem copiar, é modelar. Que legal. E chegou uma hora no Insider que, uma vez que você fez 2 milhões, eu fiz uma oferta de ir para o Plat. Como é que foi isso para você? Foi óbvio para você? E o Plat, eu tenho um grupo, para quem não sabe, que chama Plat 2 para 10, de quem faz mais 2 milhões e aspira 10 milhões, aspira crescimento. O crescimento geralmente não para. Como é que foi o seu processo de decisão para entrar? Porque aí era bem mais caro, né? Olha, Érico, no meu caso foi super fácil, porque na verdade eu já estava comprado com o Plat já bem antes, né? Quando eu entrei no Insider, já no comecinho, quando eu entrei no Insider, inclusive eu tenho um vídeo gravado, né? Que eu gravei com minha esposa quando a gente entrou no Insider. Robson e Patrícia do futuro. Hoje é dia 6 de dezembro de 2020. Daqui um ano, vocês vão ter feito mais de 3 milhões de reais. Verdade, Patrícia? Tô mais confiando? Confiante. Então é isso aí, ó. Pode trabalhar duro que vai dar certo, né? E foi assim, quando chegou que você fez a oferta, antes de você começar a fazer a oferta, eu já tava comprado. Eu quero estar com essa galera de alta performance, quero estar com essa galera que está testando o mercado, quero estar no meio desse povo, né? E, sinceramente, eu assisti a oferta de venda, por exemplo, do Plat, para aprender a vender um produto de alto ticket. Na verdade, hoje em dia a gente faz isso, né? Participa dos eventos para aprender contigo a vender, a fazer uma oferta. Então, não teve, na verdade, que não teve muita dificuldade, no meu caso, para entrar no Plat. Realmente, o que eu queria era estar no meio de pessoas que têm alta performance, né? E avançar para o próximo nível. E nós estamos no Plat 2 para 10, né? E o objetivo é chegar no seguinte nível, não é parar. 2 mais, Plat no 6 em 7 mais, 2 mais, ó, que legal. Inclusive, já tive até uma ideia de nome aqui. Podia chamar de 2 mais, né? 2 mais, ó. 2 mais. Show de bola. Agora, eu queria pegar o seu cérebro, sabendo que você passou desde um cara que era reticente com o método, naturalmente, a gente deve ser, tem tanta pilantragem nessa internet, então a gente tem que exercitar o jeito da gente ser reticente e inteligente, né, não um reticente idiota, mas enfim, perdão a palavra idiota, um reticente alienado, talvez seja a palavra mais correta,
e virar um reticente inteligente, ver os estudos, ver acontecer. Mas muita gente comete erro, muita gente comete acertos nessa jornada, e você já deve ter cometido vários erros e acertos. O que você falaria para essa galera que está escutando, que é aluno da Fórmula, que ainda não chegou ao 6 em 7, quiçá? Quais são alguns erros clássicos que você acha que eles podem cometer? Então, a coisa do não faça isso. E na categoria do faça isso. Quais são as coisas que talvez ele nem esteja pensando em fazer, mas você acredita que ele deve fazer? Érico, eu sempre estou escutando entrevistas, né, que você faz e lives, então o pessoal sempre fala, e é um clichê, na verdade, né? Segue a fórmula, segue a fórmula. É um clichê, né? Já dentro desse mundo aqui é um clichê, mas isso é mais verdadeiro do que nunca. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente se dá conta. É interessante, isso é muito interessante. Por exemplo, agora eu já estou no Plat, e agora eu valorizo mais as bases da fórmula do que quando comecei. Porque quando eu comecei, eu falava, isso não é importante. Ou talvez é aquela história do 80-20, né? 80-20. Isso aqui é do 80 que me vai dar só um 20% do resultado. E ficava pulando, queimando etapas. Não faça isso. Não faça isso, né? Segue a fórmula, segue o passo a passo, porque funciona, não tem outra coisa. Eu acho que é o mais importante, porque o que acontece? Outra coisa. Não tente testar muitas coisas diferentes de vez, né? Por exemplo, coisa que passou comigo várias vezes. Você fala, cara, esse lançamento não deu muito bem, vou trocar a página de captura, vou trocar a oferta, eu vou comprar lead mais caro ou mais barato, eu vou fazer aquilo, agora eu vou oferecer um certificado para os participantes. Aí você faz 20 coisas diferentes e põe dentro do lançamento. Aí, se der certo, você não sabe o que deu certo. Isso é um erro que eu não sei se é de todos os principiantes, mas para mim acontecia muito, né? De toda vez que fazia um lançamento, tentar inventar a roda outra vez, né? E outro erro também, eu tô falando muitos, né? Mas um erro gente, se você tem um método, segue esse método, não esteja, como eu fazia no começo, fala, caramba, se a fórmula é bom, deve ter aqui um montão de métodos fantásticos pela internet que eu não conheço. Aí começava a buscar vídeos por aqui, ideia por lá, encontrava alguém, falando alguma coisa, e falava, é diferente da fórmula, mas vou tentar ajustar aqui, vou colocar. Para com isso, né? Para quem está começando... Deu só um negocinho aqui no computador. Para quem está começando a lançar, o meu conselho centra no método, vai com esse método, não desvia do método até dar certo, faz até dar certo com esse método. Quando você estiver em alta performance, você vai se permitir, conhecendo as bases da fórmula, o que você pode otimizar no processo, mas não se desvia do processo quando está começando. Eu acho que com isso eu respondo o que fazer e o que não fazer, né? Total, mata dois coelhos. E assim, fora dígitos, eu sei que é sempre bom, boletos têm que ser pagos, a PJ não vive sem dinheiro, e dinheiro é muito bom, que dá uma liberdade da gente fazer algumas coisas que a gente não fazia antes, uns confortos, seja sobrevivência de ter um plano de saúde, ou seja um conforto de ter a escola que você quer para o seu filho, aquela coisa, ou seja um conforto de fazer uma viagem que antes não era possível no contexto que você vivia. Mas fora dígito por dígito, o que significa a faixa preta para você? O que ela é para você? Olha, Érico, eu sou uma pessoa muito de família, né? Esse tipo de pessoa mais introvertida, gosto muito de família, assim, de ter pessoas conhecidas. Então, a faixa preta significou para mim ter mais tempo para estar com a família, viajar mais, principalmente curtir a família. Isso foi uma das principais coisas que a faixa preta nos traz, porque hoje, claro, a gente é PJ, tem que pagar as boletos como todo mundo, mas no final do ano sobra um dinheiro suficiente para você fazer uma viagem legal, e com 2 milhões eu acho que dá, né, para fazer uma viagem bem legal, né? Dá para fazer. Então, já não o dinheiro já não é uma preocupação para a gente, né? Antes era.
Era uma preocupação. Será que vai dar para viajar? Vai dar para ir de férias? Hoje não é. Então, é uma questão financeira, por um lado, mas é uma questão que agora eu tenho mais tempo para a família, a gente tem tempo para fazer as coisas que a gente gosta, juntos, né? Isso por um lado. E outro é o impacto que a gente tem gerado nos alunos. Olha, eu não sei se você... eu falo um pouco sobre isso. Eu não sei se você tem ideia do impacto que você causa nos alunos dos seus alunos, né? Mas eu recebo uns testemunhos muito interessantes. Semana passada, por exemplo, uma senhora da Argentina, que é aluna minha, me manda um vídeo dizendo: olha, Robson, graças ao que você ensinou, o que você está me ensinando, eu estou vivendo com a minha família, que meu marido ficou desempregado, eu perdi o emprego, aprendi, e isso hoje está trazendo alimento enfim, as coisas para casa, né? Cara, isso não tem preço. Isso foi uma das coisas que eu aprendi e que eu conquistei com a faixa preta, né? Isso vai muito além de dinheiro. Não tem dinheiro que paga esse tipo de coisa. Um tempo atrás, uma menina, uma professora que dá aula dentro da floresta peruana, alguma parte da floresta amazônica, me mandava um testemunho falando sobre como está impactando crianças que vivem no meio da floresta e com minhas aulas, né? As classes que a gente dá, ensinando as crianças a modelar em 3D, enfim. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu conquistei na faixa preta e que não tem dinheiro do mundo que pague, né? Fora contar que eu sou de uma comunidade religiosa, né? E a gente tem condições hoje em dia de fazer doações para projetos e coisas assim, coisa que antes a gente achava bonito, mas não podia, né? Nossa. Então, é difícil enumerar, né, quantas coisas a faixa preta trouxe, mas foram muitas, né? Foram muitas coisas. E eu gosto de perguntar isso porque, para todo mundo que está na jornada, dá um exemplo. Tem muita gente que está assistindo aqui, ou que vai assistir isso aqui, que vai perguntar: será que eu tenho que passar 3 dias com o Érico, de 9 às 9, no Mundo FL, tentando resolver os problemas das distrações, para aprender com erros e acertos de outras pessoas que estão no processo? Porque nesse evento eu vou mostrar trocentos, eu não sei nem contar, devia ter contado, mas trocentos erros e acertos de pessoas que lançaram nos últimos 6 meses. Que esses erros e acertos vêm das análises de lançamento que eu e minha equipe de faixa preta fazemos para o Insider. Então a gente aprende com erros e acertos. E aí, cara, são 3 dias inteiros vendo erro e acerto dos outros. Isso leva tempo. Muita gente tem outras coisas para fazer. Dinheiro também, né? Você tem que investir para estar lá. Então, assim, não vai ser fácil. É uma espécie, para você ter uma ideia, é uma espécie de filtro, né? No final das contas, quem quer o fácil, que não faz o que tem que ser feito, acaba tendo o resultado que quase todo mundo tem, que não é resultado, é o típico. O típico no Brasil, eu sei que você está aí na Espanha, mas o típico no Brasil não é ter resultado. O típico no Brasil é comer o pão que o diabo amassou. E às vezes você tem que investir tempo para ter tempo. Às vezes você tem que investir dinheiro para ter dinheiro. Mas existe uma luz no fim do túnel. E uma coisa que, para aquela galera do boleto que está fazendo para pagar o boleto, a luz do fim do túnel é um pouco maior. A luz do fim do túnel é uma chance de estar conversando com você e saber que o meu trabalho e o da minha equipe, né, que a gente tem uma equipe grande, que trabalha muito, intensamente, gera em pessoas como você, na sua PJ, no seu projeto, mas mais no projeto das pessoas que são afetadas pelo projeto. Então, o projeto dessa mulher que mora na selva peruana, no projeto dessa outra argentina que estava preocupada com os boletos de uma maneira mais séria do que a gente, né? É sério. Sério. E para mim, eu acho que isso que faz com que também eu faça isso cada vez mais, mesmo não necessariamente precisando fazer isso mais, né? Não é que eu preciso de mais dígitos na minha conta para ser mais feliz. Não necessariamente. Mas a minha PJ, ela tá indo para frente porque eu vejo esse negócio de... Eu tenho um sonho de formar 1000 faixas pretas. É um sonho que eu quero fazer isso ainda nessa vida. Estou em 222, você é um. E eu queria, de verdade, pode parecer clichê, ou pode parecer o que quer que as pessoas pensam que pode me rotular agora, mas eu queria te agradecer, de verdade, por ter confiado quando eu coloquei aqueles preços exorbitantes,
parece exorbitante porque eu quero fazer mais dinheiro, mas eu tinha que dar uma série de entregáveis para vocês que, num ponto de vista de mentoria, custam, né? Não é utópico isso aqui. Eu não recebo dinheiro do Sebrae para fazer isso. Isso é bom, porque nada de errado com o Sebrae, inclusive, né? Mas eu não dependo dessa. É uma iniciativa privada que procura criar desenvolvimento de uma forma ou de outra, em vários níveis, né? Então, isso me permite estar conversando com você aqui hoje, e eu queria muito te agradecer por duas coisas. Um, por ter acreditado, mas mais importante que isso, por não ter desistido. Porque às vezes nessa meia hora, uma hora que a gente está aqui, a gente pensa que é todas mil maravilhas. Mas não é. Não é as mil maravilhas. E às vezes a gente pensa em desistir. Não importa qual seja o momento. E faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Por isso te agradeço demais. Por você fazer parte desse meu projeto de vida, por que não dizer assim. Obrigado mesmo, Robson. Isso é surreal, Érico, porque imaginar assim que algum dia o Érico vai te agradecer, cara, porque assim, eu sei, a gente tá no Plat, conversa com os faixa pretas e todo mundo que eu conheço é imensamente agradecido ao que você fez pela gente, né, o que você entrega. Então eu sou 100% agradecido, né, todos os dias, eu falo com minha esposa, que é minha sócia, né, em tudo. Sempre falo, gente, se não fosse o Érico na nossa vida, o que seria da nossa vida, né? Onde a gente estaria? A gente fica fazendo esse tipo de exercício, né? E imaginar que um dia o Érico ia falar assim para você, olha, graças, né? Obrigado, caramba. Obrigado por ter confiado em mim, isso é surreal, né? Quando, na verdade, nós, eu falo em nome da minha família, somos imensamente, eternamente agradecidos, né? Pela oportunidade que nós tivemos, né? Nós acreditamos assim, nós somos um pouco mais religiosos, né? Acreditamos em Deus, e a gente acredita, Deus colocou Érico na nossa vida, né? Então, para quem não acredita, de repente o universo colocou Érico na nossa vida. Fantástico, muito obrigado, né? De verdade, muito obrigado mesmo. Total. E falando um pouco mais das histórias de Deus, ou da Bíblia, eu queria relembrar aqui com você sobre a história dos talentos, daquele senhor que deu 2 talentos ou 3 talentos, eu não sei exatamente quantos ele deu, né? E talento era dinheiro, né? Apesar de que talento é uma metáfora para talento mesmo. Não enterre seus talentos. Alguns de vocês que estão aqui assistindo a gente vão estar tentados, e a palavra de tentação, e se você acredita, pode vir até do capeta, do coisa ruim, dependendo do que você acredita, ou assim, vai tentar enterrar os talentos e não tá no evento do Mundo FL. Por N motivos. Porque o capeta, essa força escura, se eu quiser dizer assim, para quem não acredita que existe essa força, ela é forte. Muito forte. Muito forte o tempo inteiro, né? Porque todo mundo é ser humano, se furar o braço do Érico sai sangue, do Robson também. Porque a gente é humano. Até de Jesus saiu, né? Até de Jesus saiu, é verdade. Enquanto ele estava aqui na Terra, ele era um humano. Assim é. Sai sangue. E essa tentação vai acontecer. E muitas pessoas vão tentar por medo, tentar por conforto, tentar por que não dizer, um pouco de preguiça, tentar por não estar lá os 3 dias e aparecer na hora certa. E a gente planta maçã e colhe maçã. A gente planta banana e colhe banana. Se você plantar e enterrar os seus talentos, a chance são que não vai acelerar. A única coisa que eu posso dizer para vocês que estão aí é que o Mundo FL acelera a faixa marrom. E se você é faixa marrom, ele acelera a faixa preta. E, entre vocês, em nome da transparência e honestidade, durante o Mundo FL, eu vou abrir uma turma do ensaio. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer uma oferta. Mas independente se você não quer essa oferta, só o número de erros e acertos que eu vou dividir com você vai tender a acelerar a sua faixa preta, a sua faixa marrom. Vai acontecer. E se você quiser duvidar disso, aparece só na primeira manhã para você ver. Só amanhã da sexta-feira, eu acho que já vai ter valido o seu esforço. Então, é a única coisa que eu posso falar. Mas
eu posso mostrar o rio, mas eu não posso forçar você a beber água. Saiba que você vai estar tentado, literalmente. Mas saiba que é quando a gente, de alguma forma ou de outra, supera as tentações que a gente chega onde a gente quer chegar. Seja o reino dos céus, se é uma coisa mais espiritual para você, ou seja, na sua meta, se é uma coisa menos espiritual para você. Tentações vão acontecer. Sempre. É assim que o mundo foi projetado. Desde o tempo de Jesus. É assim que o projeto aconteceu. E foi feito assim por algum motivo. Não sei porquê, mas não foi eu que inventei tudo isso. Então, fica ligado nas próximas tentações que vão acontecer e seja mais forte que elas. Porque tem uma luz no fim do túnel. Seja ela dinheiro para pagar boleto, que é importante. Seja ela liberdade para você poder fazer isso de onde você quiser. Ou seja ela como essa coisa que foi pro Robson, que além disso e daquilo, foi um impacto de um dia você ter uma pessoa te agradecendo pela contribuição que o seu trabalho, o seu projeto, a sua PJ fez na vida delas. É coisa que eu não tinha no banco. Eu nunca encontrava alguém no banco e falava assim, Érico, obrigado por quando eu trabalhava para banco, né? Mas agora eu tenho, isso não tem preço. Tem algumas coisas que não tem preço, de verdade. Ou seja, para a própria contribuição em projetos sociais que você acredita. Porque agora você pode, se você quiser, né? Muito massa isso. Cuidado com as tentações. E, Robson, muito obrigado por ser essa prova viva que essa parada, que a luz do fim do túnel é possível. Muito obrigado mesmo. De verdade. De verdade. Isso alimenta muito o meu trabalho, de verdade. Obrigado.